É, Shalom, Lekulam. Uma lição que nós aprendemos em Hanukkah é sobre a questão de vitória, com base no que está escrito aqui nas promessas do nosso Deus aqui na Torá, quando diz: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Versículo 7 do capítulo 28 de Devarim diz o seguinte: e Revé entregará os seus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti por um caminho, feridos diante de ti por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Então nosso Deus fez essa promessa muitos anos antes de Hanukkah, antes do evento de Hanukkah. E é claro que estas são as promessas para quem obedece, para quem vive a Torá, para quem pratica a Torá, para quem tem elevação espiritual e vive conectado com Deus e não influenciado por esta sociedade maligna que está aí. Mas o israelita que fala como eles, que se comporta como eles, que se deixa levar por eles, não é um de nós. Porque se fosse, não pensaria como eles, não falaria como eles, não agiria como eles. Nós seríamos como água e óleo. Nós não nos misturamos com uma sociedade corrupta dos dias de hoje. E não me canso de falar. Como Noah, como Lot e como tantos outros homens de Deus. Falo homem de Deus como Yehoshua, como Guidom, falo homem de Deus como David e tantos outros guerreiros que lutaram em nome de Deus, foram em nome de Deus e venceram. O próprio Davi, ele disse para Goliate: tu vem confiando na força do teu braço, no teu poder, na tua estatura, mas eu vou contra ti em nome de Revé, nosso Deus, em nome do Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. E ele venceu o inimigo, porque ele foi em nome de Deus. E nós vamos, em nome de Deus, vencer todas as batalhas, como está escrito aqui no nosso sagrado livro, na nossa Torá. Que os nossos inimigos virão contra nós por um caminho, mas feridos fugirão de nós por 7 caminhos. Deus nunca prometeu que não teríamos inimigos, que haveria paz. Desde a saída do Egito, os nossos antepassados estão conscientes de que receberam uma ordem de Deus, quando ele fala não matarás, uma ordem de convivência, e essa ordem de convivência Deus estende ao estrangeiro que está no meio de nós, porque nosso Deus diz: não oprimirás o estrangeiro, porque fosse também estrangeiro no Egito. Então, independentemente da religião e da etnia, se não é nosso inimigo, é nosso próximo. Mas o inimigo, ele não é nosso próximo. Nosso inimigo não é considerado nosso próximo. E nosso povo entendeu muito bem, nossos antepassados entenderam muito bem quando chegaram no deserto e tiveram que enfrentar os amalequitas. Quando eles chegaram em Canaã e tiveram que enfrentar os cananeus, os povos que estavam lá ocupando a terra do nosso patriarca Jacó, cujo nome foi mudado por Deus para Israel. Então, aquela terra era do nosso pai Jacó, a quem Deus mudou o nome para Israel. Então, anos depois, quando Yosef ele foi para o Egito, e lá Deus ergueu ele, e por meio dele salvou tanto o pai como os irmãos e outros hebreus que com eles estavam.
E nós vemos ali que houve uma salvação. Havia uma grande fome ali na região de Hebrom, e eles deixaram Canaã, que pertencia a Jacó, e foram para o Egito. Muitos anos depois, quando volta, a terra estava ocupada. E quando o nosso Deus tira o nosso povo do Egito, e nosso povo é bem mais numeroso agora, mais de 400 anos como escravos no Egito, eles voltam para a terra que era de Jacó, e a propriedade está ocupada por outros povos. A propriedade está ocupada pelos cananeus, que não querem desocupar a terra, dizendo que aquela terra pertence a eles agora, mas nossos antepassados sabiam que aquela terra pertencia ao nosso patriarca Jacó, né, Israel, e eles deveriam devolver aquela terra. E eles não devolveram aquela terra por meio de negociação, por dinheiro, por nada. Nosso povo entendeu muito bem, não matarás. Então essa ordem Deus ordenou aos nossos antepassados, uma ordem de convivência com os nossos, tanto com israelita para com israelita, mas como também para aquele que não é israelita e convive em nosso meio, que não é nosso inimigo. Então é considerado nosso próximo e nosso Deus manda respeitar. Mas quando o nosso povo atravessa o deserto, depois de 40 anos peregrinando no deserto, como nômades, ele chega em Canaã e ali encontra a terra ocupada, e eles não tiveram outra opção senão lutar pela terra, para reconquistar, para tomar a terra que pertencia ao nosso pai Jacó. Eles lutaram depois que Moshe faleceu e Yehoshua assumiu o comando no lugar de Moshe. Eles tiveram que retomar a terra através da guerra, porque eles tinham a terra, eles sabiam que tinham a terra. Eles sabiam que o nosso pai Jacó deixou a terra, deixou uma terra espaçosa, que pertencia aos nossos antepassados, desde o tempo de Abraão, desde o tempo de Isaac, e também do terceiro patriarca geral, que era Jacó, cujo Deus mudou o nome para Israel. E teve 12 filhos, e os 12 filhos geraram os 12 príncipes que formaram os 12 principados em Israel naquele tempo. E eles tiveram que lutaram com os cananeus, sob a liderança de Yehoshua, foram para cima e foram retomando a terra. E ali, habitando em meio de inimigos, que tiveram que realmente serem derrotados também, porque retomaram a terra que pertencia, o território, a parte que é a propriedade que pertencia a Jacó, retomaram por baixo da guerra, e depois tiveram que ampliar a terra, porque ainda existiam cananeus ali por perto, querendo retomar a terra, ocupar novamente a terra, atacá-los e ocupar a terra que pertencia a Jacó. E nossos antepassados estavam conscientes que a terra pertencia ao nosso pai Jacó. Foi por isso que eles lutaram para reconquistar aquela terra, para retomar a terra que foi comprada por Abraão, Isaac e Jacó. E que nós vemos aqui sobraram apenas outros inimigos, como amonitas, como filisteus. Então nosso povo entendeu muito bem as regras que Deus estabeleceu como uma regra de convivência: não matarás, mas que se estende ao nosso próximo e não aos nossos inimigos. Inimigos não são nossos próximos. Então essa lei não se aplica aos nossos inimigos. E nosso Deus, ou seja, nosso povo, entendeu também muito bem esse mandamento quando os filisteus quiseram atacar o nosso povo, quiseram apagar da história a memória do nosso povo, e nosso povo foi para cima e derrotou os filisteus. Nosso povo entendeu muito bem esse mandamento divino: não matarás, que se aplica apenas ao nosso próximo, e nosso próximo é todo aquele que não é nosso inimigo, e nosso inimigo é todo aquele que não é nosso próximo, ou seja, nosso inimigo não é nosso próximo. Quando os midianitas se levantaram, e nosso povo também tiveram que enfrentar os midianitas, que quiseram apagar a memória do nosso povo da terra,
eles foram derrotados. Então, por um caminho virão contra ti, por 7 caminhos fugirão contra ti. Deus nunca prometeu vida fácil para nós israelitas, nunca disse que não teríamos inimigos, até porque somos um povo diferente e nos destacamos no meio da multidão, porque nos comportamos de forma diferente, temos uma outra cultura, uma nova forma de pensamento, e quem não se comporta assim, é claro que não é um de nós. Quem pensa como essa multidão aí, quem age como essa multidão, como a sociedade moderna de hoje, essa sociedade sodomita, quem vive como eles, que tem essa cultura, realmente não é um de nós. Aqueles que são dos nossos, eles agem como nós, pensam como nós, são alvo como nós, né? Porque não fazemos o que eles querem que nós façamos, tá? E não nos dobramos diante das... Nós respeitamos as regras de uma empresa, onde todos nós trabalhamos, nós respeitamos as leis do país, mas padrão social que a sociedade quer que nós nos dobramos, é claro que isso nós não iremos nos dobrar, iremos preservar nossa cultura e viver realmente a nossa crença do jeito que deve ser vivida, com base, é claro, na nossa prática, que é a nossa crença em nosso Deus, né? Praticamos o israelismo e a pessoa diz, Deus não deixou religião, Deus não deixou o nome, a palavra religião, mas depois se inventou a palavra religião, que significa nada mais do que ligado, né, ou conectado, para identificar a que divindade tu se conecta. Quando fala que é da religião, cristianismo, tu está conectado a Jesus, você está conectado a São Francisco, a São Pedro. Então, quando fala religião budista, a pessoa está conectada ao Buda, né? Então, cada religião, quando fala religião budista, então está identificando também a divindade a quem as pessoas estão conectadas. Então, quando fala judaísmo, principalmente o nosso Massorti conservador, nós falamos judaísmo, nós estamos ligados a Deus, conectados com Deus. Então, não existia a palavra, mas existia a crença. Então, como se identifica a crença de cada pessoa? Dando nome a cada religião. Budismo, judaísmo, cristianismo, árabe, né? Então, ou seja, islamismo, que pertence à etnia árabe. Então, nós identificamos a divindade a quem essa pessoa invoca através da sua religião, que é um conjunto de crenças religiosas que se liga a um ser que para ele é divino, né? Para nós israelitas, quer dizer, católico acredita nos santos, em Jesus e em Deus. Evangélicos, segundo o que eu sei, não acredita nos santos, só acredita em Jesus e acredita em Deus. Nós israelitas não acreditamos em santos, não acreditamos em Jesus, não acreditamos na Bíblia cristã de Mateus e Apocalipse, só acreditamos em Deus, o nosso Criador, bendito seja Ele, e estamos conectados. Então não falamos israelismo, nós estamos falando num judaísmo conservador que nos liga a Deus, ao Criador. Estamos deixando claro que nós nos baseamos, segundo as Bíblias comuns, Gênesis até Malaquias, né, Bereshit a Malachi, e segundo a nossa Bíblia hebraica, de Bereshit a Divrei Hayamim. Então, estamos ligados a Deus. Então, nossa religião é o israelismo. Então, quantos povos sumiram, desapareceram, foram extintos? Mas Am Israel Hai. Os midianitas desapareceram. Não existe mais midianitas. Mas Am Israel Hai. Os filisteus desapareceram. Mas Am Israel Hai. Vamos falar de povos modernos. Celtas desapareceram. Mas Am Israel Hai. Os vikings desapareceram. Mas Am Israel Hai. Né?
o povo de Israel vive. Então, mesmo tendo que enfrentar tantos inimigos, como os que eu já citei, enfrentar os babilônios, enfrentar os assírios, enfrentar os egípcios novamente, enfrentar os sírios, não confundir com os assírios, mas sírios ao norte de Israel, né? E os árabes, os cristãos no tempo do Império Romano, depois de tanto antes de inventar o cristianismo, né? Como no tempo de Adriano, o imperador, como também no tempo ou seja, dos imperadores antes de Constantino, como também a partir de Constantino, que criou o cristianismo no ano 325 da Era Comum. Então outros povos se levantaram e nosso povo israelita venceu. Então, Hanukkah, ele nos traz essa memória de mais uma vitória. A vitória contra os sírios, liderados por Antíoco Epifânio, que invadiu a Judéia no tempo dos Macabeus, os Macabim em hebraico. Então, os Macabeus, sob a liderança de Matitial, o pai de 4 filhos, e depois, sob a liderança de Jehudá Macabi, venceram o filho, depois da morte de Matitial, o filho, ele assume o comando, Jehudá Macabi lidera os outros irmãos e o grupo que foram identificados como Macabeus, os Macabim, sob a liderança de Jehudá Macabeu, que enfrentou o exército da Síria através de guerrilhas, formando ali um grupo de resistência. Eles venceram o exército da Síria. Então, um exército mais populoso, mais numeroso, bem mais armado, mas eles foram desarmando os inimigos, atacando de surpresa por trás, pelas laterais, com golpes repentinos, com ataques repentinos, por onde eles iam passando. Sempre tinha espiões e iam identificando realmente para onde a direção deles, onde eles, geralmente em vales, quando passavam por dentro dos vales, eles atacavam de cima com pedras gigantescas e pedaços de pau, e foram tomando lanças, arco e flecha, espadas, se armando, e foram se fortalecendo cada vez mais, e com as armas dos próprios inimigos venceram os próprios inimigos. Então Hanukkah se chama Hanukkah, que significa dedicação, porque tiveram que retomar o templo que foi profanado por Antíoco Epifânio, com a imagem do Deus que ele servia, e também através teve que ser feita uma limpeza no Beit HaMikdash, que estava imundo, através de sacrifício de porcos, que é considerado para nós animal não kosher, que não era aceito e nunca é aceito em nossa cultura como animal kosher. Então foi feita ali a purificação do templo, e depois ele teve que ser dedicado novamente a Deus, ou seja, consagrado novamente a Deus, ao nosso Criador, bendito seja Ele. Então, foi por isso que nasceu o nome Hanukkah. E é claro que tinha que acender o menorá, que não confunda com o Hanukkah, que tem 9 braços, 9 canudos, e o menorá, que tem apenas 7 canudos. E se acendeu o pavio do menorá através, por meio de um vasinho de frasco de azeite, que estava ali no cantinho, esquecido. Foi observado pelos levitas, pelos Kohanim, e os Kohanim, assim como também o Kohen Gadol, verificaram e viram que o shemen, ou seja, que o azeite era dos consagrados pelos Kohanim. Mas só que dava para algumas horas colocar dentro do menorá e ali se acender como um candeeiro, porque era como se fosse um candeeiro menorá. A diferença é que tinha 7 canudos. Então se acendeu os pavios, ou seja, se acendeu o pavio do menorá, e o que era para durar apenas
O azeite que era para durar apenas algumas horas durou 8 dias. É por isso que Hanukkah é comemorado por 8 dias. Nós acendemos uma vela no dia primeiro, depois acendemos no dia segundo a primeira e a segunda vela. Na terceira vela nós acendemos, no terceiro dia acendemos a primeira, a segunda e a terceira vela, e assim até completar os 8 dias de Hanukkah. Então costumamos celebrar Hanukkah com festa, e Hanukkah sempre cai no dia 25 de Kislev. Dia 25 de Kislev, celebramos Hanukkah. Coincidentemente, os cristãos eles celebram o Natal em 25 de dezembro. E interessantemente é que 25 de Kislev sempre vai cair próximo ali do dia 25 de dezembro, onde é o Natal dos cristãos. E é bem coincidente também que o Menorá, ou seja, o Hanukkah, que tem 9 braços, que é aceso, a maioria das vezes com velas coloridas, porque é um dia festivo para nós, um dia de alegria, que onde éramos impedidos, porque Antíoco Epifânio impediu nossos antepassados de praticar o judaísmo, de praticar o israelismo, de praticar a crença em nosso Deus, a circuncisão, as festas, o Shabat, os sacrifícios a Deus e tudo mais que Deus nos ordenou era proibido. Nós fomos obrigados a não praticar a nossa crença por ordem de Antíoco Epifânio, sob ameaça de morte. E o que nós vemos é que, como eu estava falando, o dia 25 de Kislev sempre vai cair perto do dia 25 de dezembro. Né? Todos os anos isso acontece. E a árvore de Natal dos cristãos é bem parecida com o Hanukkah do nosso povo israelita, da nossa etnia. Então, claro, quem nasceu primeiro, o Natal, Hanukkah ou o Natal? É claro que Hanukkah, 140 e poucos anos antes da era cristã, surgiu Hanukkah, a festa de Hanukkah. Então, quando surgiu a era cristã, ou seja, a era comum, para nós era comum, né? Já existia Hanukkah. Anos depois, imperadores e mais imperadores, depois que destruíram Yehudá, e Yehudá foi anexado como território e virou província romana, e para apagar o nome de Israel do mapa, colocaram o nome da Judéia de Palestina, chamaram aquele território de Palestina para apagar do mapa a memória do nosso povo, que mais tarde, né, no ano 135, por meio de Bar Korba, tentou retomar o território, mas foram derrotados novamente. Mas só Hanukkah existia até no ano 325, quando Constantino inventou o cristianismo, e anos depois foi inventado o Natal. Interessantemente que a árvore de Natal dos cristãos é bem parecida com o Hanukkah, né, do nosso povo israelita. E interessantemente que antigamente as árvores de Natal dos cristãos não era com luzes à base de energia elétrica, do jeito que se acendia Hanukkah com velas, e se acende até hoje o Hanukkah com velas. Também os cristãos, naquele tempo antes da energia elétrica, os cristãos eles construíam uma árvore de Natal e acendia velas para decorar ali a árvore de Natal durante a festa de Natal celebrada por eles. Depois da invenção da energia elétrica, e com aquelas luzes que foram criadas, eles começaram a criar, ou seja, colocar luzes à base de energia elétrica na árvore de Natal, que parece muito com a nossa festa de Hanukkah, que uma festa de luzes, né? Como Hanukkah, também muito chama Hanukkah de festa das luzes,
E se comemora no dia 25 de dezembro, né, o Natal dos cristãos, bem pertinho de 25 de Kislev, quando começa o dia 20, ou seja, o primeiro dia de Hanukkah, a partir do dia 1º. Então, é bem interessante essas semelhanças, né, ou coincidência, não sei, mas é bem coincidente, é muita coisa parecida, muita coisa parecida. Antes não era essas luzes que botam na árvore de Natal, antes eram velas também, né? Então que Deus abençoe grandemente, que Hanukkah nos ensine nunca baixar a cabeça para os inimigos, ainda que sejam mais numerosos, sejam mais fortes, estejam bem mais armados do que nós. Nós tanto aprendemos com Hanukkah, como com os Macabeus, como aprendemos na Guerra da Independência, na Guerra de 1940 e 1967, e na Guerra de 1973, quando os que escaparam das perseguições, da Inquisição, do Holocausto, de pogromes, tanto da Península Ibérica como os Mizrahim, os países árabes, que foram para Eretz Israel, né, que antigamente vivia uma pureza, para quem tinha escapado, a espiritualidade estava forte ali em 1948, em 1967, em 1973, e venceram também inimigos, o norte, leste, oeste e sul, atacados por todos os lados, venceram, e hoje, lamentavelmente, Israel está perdendo a espiritualidade e não está mais como antes, mesmo com a tecnologia de hoje, mesmo com o avanço, armamentos super sofisticados, não se compara o Israel da Guerra da Independência até a Guerra de 1973 com o Israel de hoje, que para mim está bem mais fraco. Então a força de sanção era Deus, é espiritualidade. Quando tu perde a tua espiritualidade, tu perde tua força espiritual. Se o Espírito de Deus se afasta de ti, tu perde todas as guerras. Não vai deixar de ter inimigos. Dizer que não teremos inimigos, aí é negar o que está escrito na Torá e no Taná. Porque a história conta, desde a Torá, que tínhamos inimigos, tanto na saída do Egito, como na travessia do deserto, os amalequitas. Quando chegamos em Canaã, tivemos que enfrentar inimigos. Quando reconquistamos Canaã, tivemos que enfrentar filisteus, amorreus, midianitas. Depois tivemos que enfrentar babilônios, assírios. Depois até chegar a era que já falamos dos sírios, né? Império Macedônio, Alexandre Magno morre, o império se divide em 3, conforme a profecia de Daniel, ou seja, se divide em 4, e uma dessas 4 divisões ficou com o antigo Epifânio, que atacou a Judéia e proibiu a prática da nossa crença. E os Macabeus foi quem formou um grupo de resistência e venceram os inimigos e expulsaram da Judéia. Então, bendito seja Deus, que Hanukkah nos traga essa memória de nunca perder a comunhão com Deus, porque os Macabeus eram levitas, mas os liderados não eram apenas levitas, eram da tribo de Shimon, da tribo de Dan, da tribo de Issachar, da tribo de Zevulum, de todas as outras tribos, estavam ali sob a liderança dos levitas Macabeus, que lideraram as guerrilhas contra o inimigo e venceram os inimigos. Então, que Deus abençoe e que você possa receber com força essa mensagem de Hanukkah e entender, quem venceu uma luta só fazendo prece foi só Moshe, quem venceram as lutas. O restante, depois de Moshe, a partir de Yehoshua e de Caleb, se rezava a Deus, se invocava a Deus e em nome de Deus, como David fez, invocou a Deus e disse para o gigante Goliate, eu vou em nome de Deus. Então, meu amigo, invoque a Deus e vá em nome de Deus. Shalom, Lahitraot, Hanukkah Sameach Legulam.